Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio, para quem não me conhece, eu sou trader profissional. Mais sobre esse estilo de vida, um pouco mais como que eu faço meus ganhos, né? Tenho meus resultados. Fique à vontade para estar acessando o link aqui embaixo. Vou estar deixando o link da corretora que eu opero. Bom dia, bem-vindo ao meu canal, aqui é o Fábio Carelli, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vou estar falando um pouco sobre a estratégia das médias móveis, né? Na verdade é o cruzamento das médias móveis. E bom, uma estratégia bem tranquila de estar utilizando e bem fácil também de estar aperfeiçoando, fazendo algumas modificações, né? E desenvolvendo, como eu sempre falo. Bom, primeiramente, como vocês podem ver, eu estou operando aqui na minha conta real. Então, assim, apenas para lembrar, as entradas, né, as operações feitas nessa plataforma são de alto risco, ok? Bom, aqui eu já selecionei alguns ativos que estão pagando mais, né? Ativos entre 84 e 90, que eu acho que é o que compensa, por eu já ter me tornado cliente VIP, né? Então, assim, está pagando aí mais que 80 já está compensando. Fora isso, vamos configurar o gráfico para estar realizando essa estratégia. Vou estar utilizando o gráfico de candlesticks, gráfico de velas japonesas. O tempo de cada vela deve ser de 1 minuto, tá? Como vocês podem configurar aqui. E o tempo de expiração para essa estratégia eu recomendo entre 3 e 4 minutos, tá? Se você não encontrar o minuto 4 aqui, você pode claramente digitar, tá? Então já fica salvo aqui, mas eu vou estar utilizando 3 minutos por enquanto. E o valor da entrada, eu vou estar começando com R$ 150, acho que é um valor totalmente proporcional à minha conta, porque em caso de perda eu vou estar entrando com martingale para estar recuperando. Então assim, é um valor bem tranquilo. Bom, depois de ter falado um pouco do gráfico, vamos configurar esse indicador. A gente clica aqui no botão indicadores, SMA, que SMA é Simple Move Average, né, que é média móvel simples, ou seja, ele traça uma linha que é uma média em relação ao período selecionado. No caso aqui ele está ao período 10, ou seja, ele faz uma média em relação às últimas 10 velas da atual. Tá? Então, aqui nesse botão a gente pode cancelar e aqui a gente edita. Eu vou estar editando para 5, tá? Ou seja, ela vai ficar um pouco mais ondulada, porque é um período 5, né? É um período mais curto. Aqui a gente coloca cruzando um pouco. E aqui a gente coloca um outro SMA, só que a gente edita aqui também e coloca 13. Então a gente vai ter um de 5 e um de 13. Eu dei uma alterada nas cores aqui, para ficar mais fácil também para estar enxergando, para estar observando o cruzamento, ok? Bom, como funciona essa estratégia então? Vamos falar rapidinho aí, porque a gente não vai pegar muitos sinais do vídeo, então capaz a gente não ter muita entrada, mas vamos ver quanto a gente consegue ter de lucro, ver se a gente chega a 133 mil ou algo parecido. Bom, a média móvel é menor, no caso a 5, que no meu caso aqui é azul. Quando ela cruzar a amarela, é um sinal de entrada, tá? Se ela estiver em cima e cruzar para baixo, como aqui, é um sinal que o preço vai cair. Se ela está embaixo e cruza para cima, é um sinal que o preço vai subir. Vamos dar uma olhada aqui num outro. Ó, aqui, por exemplo, ó, cruzamento, o preço ia cair. Cruzamento aqui, o preço irá subir. Então, assim, ela estando embaixo, ela que vai sempre mandar, de certa forma, né? Se ela está embaixo, é um sinal que o preço vai subir na hora que ela cruza. Lembrando, a gente vai olhar sempre azul. Esse caso aqui, ó, mesma coisa. Ele está querendo cruzar, você viu que o preço vem um pouco em alta, desde as 11h16 aí, quase 10 minutos. E ele ainda não cruzou. Tem gente que prefere já fazer a entrada, tem gente que... até peço desculpas pelo barulho aqui. Tem gente que prefere fazer a entrada, ó, ele acaba de fazer o cruzamento. Tem gente que gosta de esperar um pouco mais para fazer a entrada. Tem gente que espera exatamente a hora do cruzamento. Então assim, isso vai de vocês. Ó, aqui para você ver, ele cruzou e ele já formou uma tesoura, né? Então assim, essa questão do tempo de dar entrada, pessoal, isso depende muito do ativo, do momento, do que está acontecendo com o ativo, se tem notícias, está volátil, a hora que você está operando. Isso também vai de cada trader, né? Tem trader que prefere um pouco antes, ela se aponta uma para outra, como aqui, ó, ela começa a subir, o pessoal já dá entrada, entendeu?
Então assim, isso varia muito. Vamos ver se a gente, como demora um pouco, até peço desculpas aí, estão reformando o apartamento aqui em cima. Bom, como demora um pouco para fazer a entrada, vamos ver se a gente encontra um outro ativo para a gente estar fazendo mais uma entrada, ver se tem mais alguma média querendo cruzar, né? Ó, aqui ela cruzou, a gente perdeu um pouco o tempo, mas eu vou acabar entrando, tá? Ela perdeu o tempo, eu devia ter dado a entrada aqui, como vocês podem ver, ó. Aqui ele, se eu desse uma entrada aqui para 3 minutos, foi onde deu o cruzamento, teria bem mais baixo. Mas, enfim, não é o caso, apenas para a gente estar falando um pouco da estratégia. E, óbvio, eu também não vou dar qualquer entrada, né? Aqui ele também cruzou, né? Teve o cruzamento. Aqui ele parou de subir, mas vamos acompanhar mais um pouco ainda, ver se a gente consegue ter algum retorno. Eu tenho uma ganhando, que é essa aqui, uma que está empatando, mas quase, e a terceira aqui que eu estou perdendo, né? Então, assim, essa aqui eu estou ganhando, apesar do cruzamento aí recente. Essa aqui eu também voltei a ganhar, como vocês podem ver, por pouco, mas assim, eu perdi o tempo também, eu dei entrada nessa vela, o cruzamento foi feito aqui. Lembrando, né, pessoal, como eu estou gravando o vídeo, então eu acabo explicando bastante do que está acontecendo. Então, às vezes eu perco o tempo das coisas e tal. Mas, enfim, esse é o jeito que eu opero, claro, prestando um pouco mais de atenção. E, e bom, vamos lá, vamos lá. A gente está com as três ganhando no momento, ó, tá interessante. Apesar de que ter uma aqui, a gente pode estar. Vamos acompanhar aqui uma por uma, ó. Aqui estamos tranquilo. Ela, claro, como eu disse, ó, o cruzamento foi feito nessa vela, então qualquer. Eu peguei até abaixo da vela a entrada e confirmando que é para baixo. Ó. Se eu pegasse cruzamento nessa vela, que foi do cruzamento, ó, qualquer entrada eu estaria com mais folga. Enfim, vamos ver um outro aqui também a mesma coisa, ó. Como eu estava gravando o vídeo, o ideal foi aqui, nessa vela. Então, ó, ia estar com bem mais folga, né? Então, essa é aquela questão que eu falo. Isso é questão de você estar operando, né? Tá aprendendo e desenvolvendo isso. Não tem segredo exato, tem que estar estudando, tem que estar praticando também, tá? Você pode estar praticando na conta demonstrativa. Ó, teve o primeiro lucro. Aqui tem operações de sexta-feira, dia 15, né? Hoje é dia 18 aqui para mim. Sexta-feira é um dia que eu não recomendo muito você estar operando, apenas para lembrar. Porque aqui estamos com folga também, ó. Mesmo com o cruzamento, o cruzamento foi aqui, hein? É uma vela também que eu passei. Eu não recomendo essa estratégia de sexta. Eu acho que sexta-feira eu não estou operando muito, né? Sexta-feira eu estou mais tranquilo. O mercado ele não ajuda. Eu aqui para mim, que eu estou no outro fuso horário, na sexta de manhã eu até às vezes opero. Então você que está no Brasil, por exemplo, que eu acho que a maioria do pessoal que assiste, se você está numa sexta-feira, opera bem de manhã, tá? Se você for se planejar, se programar para estar operando, dando uma estudada, pega o horário mais cedo possível, porque depois da parte da tarde começa a ficar complicado. Não recomendo, tá? Ó, aqui estamos para terceira vitória seguida. Terceira vitória, eu já fiz 150 vezes 3. Lembrando que aqui também, ó, eu peguei um pouco atrasado do que eu costumo pegar, mas a estratégia está boa hoje, a média móvel está mostrando resultado, já tive 3 vitórias aqui, estou com quase 183 mil. Vamos ver se a gente encontra mais um cruzamento. Aqui que é o que acontece muito, né? Ele sobe, você percebe que a amarela voltou a subir e a azul voltou a ficar quase reta, né? Ela está quase na horizontal. Então isso é um sinal que ele vai voltar a cair e vai voltar a ter um cruzamento. Só que a gente vai fazer a entrada no sentido oposto, a gente vai fazer uma para baixo. Enquanto isso aqui ele continua a cair. Muita gente também, pessoal, acho que é interessante aí, apenas para dar dicas, nessa estratégia, nessa configuração de indicadores, tem muita gente que dá a entrada nesse sentido aqui, porque isso é um sinal que as duas vêm em paralelo, caindo, ou seja, tem um sinal de tendência forte, tá? Então, para quem estuda aí, é interessante. Aqui, ó, ele parou um pouco, aqui ele ainda está subindo, aqui, ó, esse foi o momento que a gente pegou. Pessoal, então, fica assim, eu acho que vocês gostaram aí da estratégia, vocês viram que eu peguei
Um momento legal, um momento interessante. Tivemos 3 vitórias, né? 3 vitórias tranquilas. Foi uma em cada ativo também. Claro, consegui fazer em alguns ativos que estava com a movimentação, né? É bom sempre que eu falo, eu seleciono o ativo e dou uma olhada, analiso o gráfico. Claro que eu acabei fazendo isso com um pouco de tempo antes de gravar o vídeo. Analisa o gráfico um pouco antes de você estar fazendo a entrada, vê se ele está respeitando o indicador, vê se o indicador está funcionando. Ó, aqui tem mais um momento para cruzamento. Tem gente, como eu disse, eu já faria entrada agora, mas eu acho que está cedo. Por quê? Porque ele pode voltar, né? Igual aqui, ó. Aqui ele vinha caindo e que ele voltou a subir, ó. Ele não chegou nem a cruzar. Então, assim, por isso que eu espero o cruzamento. Aqui, apesar dessa queda aqui, ó. Essa queda, o que que ela fez? Ela não caiu muito a média curta, porque a média curta tá bem relevante. Só que a média longa de 13, olha como ela se aproximou, né? A amarela volta a subir. Por mais que a azul começa a andar lateral, né, totalmente horizontal, a amarela continua subindo, tá? Então, assim, eu não recomendo. Eu recomendo que a azul esteja movimentando mais e não a amarela. Por quê? Porque a azul é a média dos últimos 5. É ela que vai. ah, É o que controla mais o preço no momento, tá? Então, eu aconselho você dar a entrada quanto a azul estiver mais inclinada, como aqui, ó, uma queda. A amarela está mais no seu sentido e a azul fazendo toda a curva, toda, né, a movimentação. Vamos dar mais uma olhada, ver se a gente consegue fazer mais uma entrada. Chegou quase a 133 mil, deu para ganhar aí uns quase R$ 500 aí, ou um pouco menos, R$ 400. Então assim, em poucos minutos, né, como vocês viram. Você viu que a gente não tem mais sinal, mas em poucos minutos a gente acabou fazendo um lucrinho legal aí, né, R$ 500 aí, dependendo. Você olha no Brasil, isso aí é praticamente um salário mínimo, né, que você faz aí em algumas horas. Então, assim, infelizmente essa é a realidade, infelizmente. Mas, bom, acho que assim, temos que dar um jeito, né, pessoal? Temos que mexer os pauzinhos, tá investindo, tá tentando trabalhar de forma diferente. Eu acho que é possível aí, com responsabilidade, claro. Bom, pessoal, não vejo mais cruzamento no momento, para o vídeo não ficar muito longo também. ah, Vamos estar finalizando aí. E bom, acompanhe os próximos vídeos no meu canal. A gente vai estar falando de outras estratégias. Minha página no Facebook também. Ó, não tem cruzamento aqui, parece que ele volta a subir. Página no Facebook também faço uns posts. Eu posto sobre o meu day trade, né? Quando eu viajo, como eu opero, como que eu faço meus rendimentos. Ó, aqui ele está próximo também, mas a azul percebe como aquilo que eu te falei. Ó, é a amarela que está caindo, é a média grande que está caindo, a média pequena, ó.